Boa tarde a todos. Está funcionando aí ou não? Tá. Gostaria inicialmente de cumprimentar o professor Cláudio Pinho, que verdadeiramente é o incentivador e o criador desse encontro. Então, todos os aplausos ao evento devem ser dirigidos a ele. Então, fica aqui o registro da minha saudação e da minha parabenização. Cumprimento também os meus colegas aqui de painel, o professor Augusto Dalpozo, que é um eminente administrativista, acho que não estavam aqui com a apresentação dele, mas então o faço agora. É um eminente administrativista, professor da PUC de São Paulo, e que na verdade era quem deveria estar aqui falando a vocês sobre esse tema, porque tem muito mais proficiência seguramente do que eu. Meu amigo, o professor também João Paulo Pessoa, todos diretores do Instituto de Infraestrutura, do qual também tenho a honra e o privilégio de participar de sua diretoria inicial agora. Também registro na plateia a presença do meu amigo, advogado e agora pertencente à diretoria da Artesp, Felipe Nogueira Monteiro, e do senhor Rosfael, que é pertencente ao Tribunal de Contas do Estado e que se ocupa dessa matéria. Então, a vocês também os meus cumprimentos. Muito bem. Eu acho que eu vou precisar do... Tentarei ser o mais breve e objetivo possível nesse enfoque que me foi designado, que é, na verdade, tratar a matéria das concessões rodoviárias sob o aspecto do direito administrativo. Me pareceu muito interessante, infelizmente eu não pude assistir às palestras da manhã, mas me pareceu muito interessante o enfoque oferecido pelo professor Cláudio Pinho e que, claro, guarda pontos de contato com a palestra, com a conversa que eu proporei aos senhores. Muito bem, temos que começar a nossa prosa pela natureza das concessões rodoviárias. Eu vou falar talvez algumas obviedades aos senhores, mas é importante que pelo menos a gente uniformize o nosso discurso a fim de que as conclusões sejam minimamente calcadas e calçadas em premissas aceitadas por todos. A natureza das concessões rodoviárias, em verdade, ela própria já instala inúmeras discussões. Seria o quê? Uma concessão de obra? Uma concessão de serviço público? Uma concessão de serviço público precedida de obra pública? Não seria o caso de eu ficar dando todas as discussões a respeito disso, mas o certo é que, nos termos da lei de concessões, a lei 8987, as concessões rodoviárias têm sido entendidas como, no conceito da lei, como concessões de serviço público precedidas de obra pública. Tá? Porque envolveria a exploração da obra e os números serviços a ela atinentes. Não compartilho dessa posição, me parece que elas seriam concessões de obra pública, mas não seria o caso, volto a dizer, de explorar e a gente se deter nessa questão. Trago aos senhores uma definição do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que também deve ser conhecida da maioria dos senhores, a respeito de concessão de serviço público, que seriam aqueles contratos em que se atribui o exercício de um serviço, o exercício, porque a titularidade se mantém nas mãos do Estado, para que o empresário, o concessionário, explore aquilo por sua conta e risco, né, de modo que possa se pagar com a exploração do serviço. Basicamente são esses os traços da concessão de serviço público que estão presentes nas concessões rodoviárias. A exploração desse negócio deve se dar a partir daquela, no caso aqui, da rodovia, e do que a ela se agrega, que é uma das questões, e que, na verdade, é o cerne aqui da discussão, exatamente se o pagamento automático seria uma forma de remuneração também, ou se isso estaria vinculado como uma receita acessória, o que quer que seja.
Muito bem. Qual que é a lógica que preside os contratos administrativos? Como que podem ser entendidos os contratos administrativos? É uma lógica muito singela. De um lado se coloca a mutabilidade da gestão e do funcionamento dos serviços públicos. Isso é uma decorrência lógica da ideia de supremacia do interesse público. O Estado tem o dever, mais que poder, ele tem o dever de instabilizar aquele vínculo, promover mudanças, no caso aqui na concessão rodoviária, de modo que o interesse público seja sempre atendido. Tá? Essa é uma ideia inerente a todo e qualquer contrato administrativo e que contrasta de uma maneira muito evidente com os contratos de direito privado. De outra parte, se coloca a imutabilidade da equação econômico-financeira dos contratos administrativos. E aqui, especialmente dos contratos de concessões rodoviárias. Tanto a mutabilidade da gestão das cláusulas que a gente vai chamar de regulamentares do serviço, quanto a imutabilidade da equação, são totalmente diferentes do direito privado. Tá? Do mesmo modo que o particular tem que sofrer e aturar aquelas modificações, a equação também, o valor correspondente àquela receita e os encargos tem que ser especialmente protegida pelo Estado e por todos. Na verdade, é interesse do usuário, é interesse do Estado e, sobretudo, nem preciso dizer, da concessionária, que seja mantida a equação econômico-financeira dos contratos de concessão. Então, é a partir dessa lógica que deve ser entendido o contrato administrativo. E aqui vou tratar, claro que eu vou fazer um corte, né, da matéria, a gente não dispõe de tempo para isso, mas eu vou concentrar aqui as nossas reflexões sobre uma das prerrogativas da administração, que é exatamente a alteração dos contratos administrativos, então a alteração dos contratos de concessão de rodovia. Por que eu digo isso? É possível ou é provável que desse grupo de estudos aí, da Artesp saiam proposituras de alteração desses contratos. Até, na verdade, é por isso que vem sendo estudadas as questões, presumo eu. Então é importante saber o regime dessas alterações dos contratos administrativos e depois saber o impacto disso para as concessionárias. Nessa questão, a gente precisa sempre evitar uma visão parcial das coisas e uma visão, porque na verdade todos estão em colaboração com aquela missão de serviço público. É claro que pode haver críticas ideológicas que façamos esse modelo, mas que uma vez instalado é um regime de colaboração que se instala entre concessionário, poder público e todos os outros agentes envolvidos nessa contratação. A começar, então, pelas hipóteses de alteração. A Lei 8666, a Lei Geral de Licitações e Contratos, ela faz um minudenciamento grande a respeito das hipóteses, mas me parece que é suficiente esse artigo 23, inciso 5 da 8987, para explicar as alterações que são inerentes aos contratos de concessão. Tá? Então, o que diz esse artigo 23? As alterações, a necessidade de atualidade do serviço justifica alterações nos contratos. Isso é suficiente para justificar a sua alteração. É claro que se colocam, isso até eu vinha discutindo com o professor Augusto Dalpozo, sobre os limites dessas alterações. Se aos contratos de concessão caberia ou não aquele limite de 25% dos contratos da 866. Mas isso a gente pode deixar para o nosso debate. Quais seriam as exigências dessas alterações dos contratos administrativos? A gente poderia colocar quatro exigências fundamentais, não só aos usuários e a todos os cidadãos, que têm também a faculdade de fiscalizar esses contratos, mas, sobretudo, os concessionários,
que também, no momento dessa alteração, e não é isso, aqui não sou eu quem diz isso, é a Constituição e as leis que dizem, os concessionários vão ter o direito, no momento dessas alterações, a ampla defesa, o contraditório, e também de aduzir razões que possam contribuir para a decisão do poder público. De modo geral, seriam 4 as exigências. A competência do agente, naturalmente, para editar a alteração do contrato administrativo, no contrato de concessão, no caso. O resguardo, a natureza da cláusula que se quer modificar. Isso é muito importante no caso que a gente está tratando. Por quê? Essa cláusula do pagamento automático, que natureza ela ostenta? É uma cláusula regulamentar ou uma cláusula econômica desses contratos de concessão? Me parece induvidosamente uma cláusula regulamentar do contrato de concessão. Tá? O que significam essas cláusulas regulamentares? São cláusulas atinentes ao funcionamento e à gestão do serviço que podem ser alteradas pelo poder público, ao passo que as cláusulas econômicas, pela proteção conferida pelo próprio artigo 37 e 21 da Constituição, não podem ser alteradas. Isso também é um truísmo, é óbvio dizer, porque na medida em que se protege a equação, o poder público não pode mexer na equação depois, na execução do contrato. Uma outra exigência seria a exigência de motivação que permeia todo e qualquer ato administrativo. Vamos colocar aqui para o caso nosso, né? Esse grupo de estudos que se instalou na verdade, um grande passo para motivar eventual tomada de posições em relação a essas concessões rodoviárias no estado de São Paulo. Né? São estudos que podem demonstrar, como também não podem não demonstrar, a necessidade de alteração desses contratos. De modo que, na lógica dessa motivação, que está dentro da lógica do Estado de Direito, esse grupo de estudos é muito bem-vindo, porque justifica eventuais alterações nos contratos. E, por fim, que é talvez o fundamental aqui, a Lei 8987, que é a Lei de Concessões, diz que a alteração deve ser concomitante ao reequilíbrio do contrato. Claro, nem toda alteração vai conduzir a um desequilíbrio do contrato, mas na medida em que gere desequilíbrio, esse reequilíbrio deve ser concomitante. Ou melhor, é condição para que se faça a alteração do contrato, a avaliação do impacto que isso gera na equação econômico-financeira do contrato, sob pena de invalidade desse ato. Tá? Por quê? Se estaria promovendo, uma vez não respeitada a equação, a mera desapropriação, a expropriação do direito da concessionária. Então, essas exigências seriam exigências básicas para toda e qualquer alteração dos contratos administrativos. Aqui eu tratei com vocês brevemente da não observância dos limites, mas isso a gente pode discutir mais adiante. E, claro, essas alterações devem respeitar o objeto contratual. Não se pode a administração, a título de alterar o contrato, mudar o contrato, mudar todos os serviços. A partir de agora não é mais uma concessão do rodoviário, é uma concessão de outra coisa. Né? Então, fica aí essa pequena observação.